Os métodos numéricos, eles estão muito ligados a problemas de simulação, a problemas de simuladores. Tanto é que a nossa capa é uma simulação, é um resultado de uma simulação numérica, né? Onde então está sendo simulado, aqui nesse caso, está sendo simulado um escoamento com diferentes densidades. Bom, o método numérico é uma nova maneira, vou apresentar para vocês um outro ambiente, né, de resolver problemas em engenharia. Bom, vamos ver o que se trata. Mas antes disso, vamos ver como vai funcionar o nosso esqueminha de aula. Nosso esqueminha de aula ele não é tão formal quanto quem fez cálculo 2 e geometria analítica, que tinha uma pré-aula formal, mas aqui eu trouxe a pré-aula, né? Eu mantive ela e vou apresentar sempre eu vou procurar trazer vídeos, né, ou algum texto, né, da bibliografia para vocês darem uma olhada antes. Não tem questionário pré-aula, tá? Porque alunos que não tiveram acesso ao portal Avagem e também essa disciplina não está lá no portal Avagem. Então não temos questionário, não vou fazer questionário pré-aula. A pré-aula é aberta, eu não vou cobrar, assim, eu vou ver se o aluno fez. Lá nas outras disciplinas eu cobrava isso de uma maneira mais sistemática. Aqui não, tá? Mas eu vou procurar ter uma pré-aula, tá? Pode ser um vídeo, pode ser um texto, né? Enfim. Uma pré-aula pode ser um vídeo, aqui eu botei vídeo do portal Avagem, né? Isso aqui chama-se Ctrl+C, Ctrl+V do prof. O professor faz Ctrl+C, Ctrl+V muito. Então aqui não tem portal Avagem. Eu já vou apagar isso aqui para atualizar isso aqui. Tá? Um vídeo. Um vídeo, pronto. Tá? Um vídeo. Tem portal Avagem. Um chat pré-aula. Eu entro no chat, dou uma conversada ali e a gente toca o barco. Tá? 15 minutinhos, sem grandes delongas. Às vezes algum aviso ou coisa e tal. Os slides de aula. Os slides de aula, como eu disponibilizo com os 2 dias de antecedência, ele também funciona como pré-aula. Tá? Ou seja, o fato de você pegar o slide, olhar o que vai ser o tema da aula, se deparar 10 minutos em cima daquele slide, isso é uma pré-aula. Tá? Eu não vou cobrar isso. Isso é uma coisa que é pessoal de cada um. Tá? Bom, agora, formalizando, né? Ou seja, começa a contar a aula. Né? Uma aula síncrona. E ela vai ocorrer pela planilha, pela plataforma do Zoom, né? A gente vai usar a plataforma do Zoom. E nós vamos fazer durante a noite 3 lives. 3 lives de 40 minutos. Certo? Então, entre essas lives, nós vamos ter intervalos. Nós vamos intercalar intervalos. Esses intervalos, eles são estratégicos para que vocês possam fazer alguma coisa. Ou seja, não adianta eu ficar falando, e vocês não fazerem nada. Tentando reproduzir aquilo que acontecia lá na sala de aula, quando eu apresentava o assunto e vocês já faziam uma interação e eu já ia, né, dando os encaminhamentos, agora a gente vai usar esses 20 minutos para vocês terem um contato e depois no retorno a gente fazer os encaminhamentos, certo? Então esses intervalos eles são para vocês porem a mão na massa. Não adianta eu falar se vocês não porem a mão na massa, né? Bom, depois da aula, sempre vai ter uma atividade pós-aula. Aqui é difícil eu fazer questionário. Eu não sei, cálculo numérico é uma disciplina que questionário não é difícil fazer. Porque o conteúdo é muito prático. É uma disciplina de métodos numéricos, de implementação de métodos numéricos. Hora que outra a gente pode fazer um debate sobre
o método em si, aí sim poderia gerar questionários. Mas, como é uma disciplina extremamente aplicada, né, é difícil fazer. Eu até fiz questionário já, né? Até tenho questões em um banco em um banco de questões para isso. Mas nós não vamos fazer tanto, nós vamos fazer mais entregas semanais. Essas entregas semanais, elas têm que ser feitas pelo Moodle. Eu recebo somente pelo Moodle. Então vocês têm que ter acesso ao Moodle, tá? Oi? Então, vocês vão fazer entregas semanais pelo Moodle. E as entregas têm que ser em arquivo de PDF. Se vocês não entregarem em arquivo de PDF, eu não dou nota. Ah, por quê? Que coisa horrível, que maldade, eu fiz tudo. Sim, porque o Moodle não abre arquivo de Word, não abre arquivo de figura. Ele só abre arquivo de PDF. Eu não baixo os arquivos, eu leio pelo Moodle direto. Então, como eu leio pelo Moodle, só abre o PDF, tá? Então, é hora de quem não aprendeu como converter, de como achar no Word, como descobrir essas coisas, é hora de descobrir, tá? É bem simples, gente. Tem muito mistério. Então, é hora de a gente começar. É uma disciplina de meio de curso. Cálculo numérico é uma disciplina do meio do curso. O que se espera já que esse tenha certas habilidades. Bom, a nota. Como é que a gente calcula a nota? Aqui, aqui é um pouco. A gente vai usar uma estratégia um pouco diferente, porque é uma disciplina, né, que tem um conteúdo, vamos dizer assim, mais prático, né? E então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar 1/3 da nota, vai corresponder à média das atividades pós-aula. As atividades pós-aula eu vou fazer elas mais reduzidas, não vou fazer, sei lá, 5 questões no máximo. Acho que a primeira talvez foi a maior, que eu coloquei lá. Mas eu vou fazer sempre atividade reduzida e eu vou dar maior peso para as atividades de aplicação, né? As atividades de aplicação, né, vão corresponder a 2/3 da nota. Tudo em média, tá? Média das atividades de aplicação. Média das atividades pós-aula, tá? Bom, as atividades de aplicação. Aqui eu botei em dupla, mas eu vou fazer uma modificação aqui. Elas podem ser em até trios, tá? Elas podem ser em trios. Se não for em trio, é em dupla. Se não é em dupla, é individual, tá? Não é em trios. Então, assim, as atividades de aplicação, elas são atividades mais elaboradas, né? Com uma sofisticação um pouco maior, até na entrega. Ou seja, eu não quero rascunhinho, rabisquinho, né? E eu também chamo a atenção, como a gente tem muita atividade de entrega, eu prezo muito pelo capricho. Eu não estou trabalhando com alunos de ensino médio, onde vão me entregar rascunho em papel de pão. Estou trabalhando com alunos de engenharia. Então, eu quero receber trabalhos que tenham um capricho, né? Com isso, vai ser pontuado nos trabalhos de aplicação. Geralmente geralmente não, praticamente 100% das vezes, eles são entregues na forma de relatório. E o formato, eu vou com o tempo, eu vou apresentando eles para vocês. Tá? Agora a gente não vai ficar, eu não vou elencar o formato, mas vocês têm um formato de entrega desse trabalho. Eu vou apresentar esse formato de entrega no momento oportuno e vocês vão ter que seguir esse formato, né? É um formato que vai ajudar vocês a entender o problema e vai me ajudar na hora de corrigir depois.
Tá? Também é um formato que depois vocês vão levar para a vida, que é o formato básico, clássico de um bom e velho TCC, né? Bom, então, as atividades de aplicação, elas vão ser 3 por grau. Tá? Vão ter 3 no grau A e 3 no grau B. Não tem questionário final, questionário equivalente à prova, não tem. Não vou fazer. Mas passado o grau C, eu fiz uma atividade de aplicação, tá? Que era um relatório. Então, eu também fiz o grau C como relatório. Certo? Então, cada atividade de aplicação ela vai ocorrer no final de um capítulo. Então, primeiro capítulo, introdução ao cálculo numérico. Tá? Então, já tem uma data ali, data de entrega. Semana que vem eu vou apresentar o trabalhinho e aí vocês veem como vocês fazem, vocês veem como se organizem. Tá? Eu também vou explicar a organização, porque eu também organizo tudo. Tá? Por exemplo, eu quero saber previamente quem são os trios. Tá? Isso eu vou, semana que vem eu organizo tudo isso com vocês. O segundo capítulo são equações não lineares. Né? E o terceiro capítulo são sistemas lineares. Então, esses capítulos aqui, você já tem as datas de entrega. Eu vou desenvolvendo conteúdo, vou apresentar a lista de atividades e vocês vão desenvolvendo elas e tirando dúvidas ao longo do tempo que você tem para entrega. Tá? Bom, aí depois os outros 3 capítulos, né, são análise de dados, integração e equações diferenciais. Aqui, basicamente, o capítulo de integração é muito pequeno, né, mas eu deixei separado para fazer 3 trabalhos. Mas é o mais simples de todos, talvez, aqui é a integração. Tá? Então, vocês podem ver o seguinte, podem ver por aqui, que é uma disciplina que exige uma certa maturidade de vocês. E quando eu falo maturidade? É uma disciplina que exige um conhecimento de cálculo, né? Mais que seja um outro ambiente, não é um ambiente do cálculo com tabelas de integração, apesar de que vão entrar derivadas logo em seguida, né? Ou seja, esses 2 tópicos aqui, as derivadas, elas reinam soberanas. E dizia, exige uma maturidade matemática, precisa ter passado pelo cálculo, precisa pelo menos estar fazendo equações diferenciais. Eu acho que quem não fez equações diferenciais ainda, ou é daquela época que não tinha obrigatoriedade para fazer equações diferenciais, né? Mas não é que vai ser assim impossível, né? Mas pelo menos a linguagem já vai ser comum, né? Ou seja, o vocabulário vai ser mais comum. Não preciso de nenhuma técnica ou método de equações diferenciais para resolver os problemas que nós vamos tratar aqui. Tá? Quando chegar lá a gente fala. Então, assim, quanto à questão de pré-requisitos, eu acho que é bem importante você já ter essa maturidade, né? De saberem um pouco das questões matemáticas, né? E, claro, já estarem inseridos nas questões próprias dos cursos de vocês, né? Ou seja, trabalha com circuitos, já sabe que entender de sistemas lineares é fundamental para uma análise de circuitos, né? Por exemplo. Também lá na parte de circuitos, também a parte de resolução de equações diferenciais, também isso também é bem importante. Né? E faz lá as hidráulicas da vida, né? Saber resolver uma equação, né? Uma equação não linear, é algo fundamental. E as atividades de aplicação, geralmente eu vou trazer aplicações das disciplinas de vocês. Tá? Então, não vou exigir o conhecimento da física, o conhecimento técnico, né? Mas eu vou ser bem criterioso na parte da disciplina. Tá? Bom, então aqui são as datas. Todas as entregas
pelo Moodle, vai ser feita entrega pelo Moodle, eu vou deixar lá o link de tarefa. A gente vai se organizando durante o semestre. Não adianta eu falar tudo aqui, que eu vou falar as 3 lives, eu vou falar, e vocês semana que vem vão me perguntar de novo. Então a gente vai falando aos poucos. Bom, grau C. Precisamos falar sobre grau C. Sim. Tem gente que faz. Semestre passado teve. Eu pensei, não vou precisar fazer grau C. Sim, precisei corrigir, inclusive. Eu fiz uma entrega de relatório. O que eu percebi nas turmas, nas 3 turmas que eu tenho, né? Quem foi para grau C? Quem não fez entrega? Quem não me entregou atividade? Posso entregar atividade depois. Aqui a gente vai ter vai chegar um momento que eu vou dizer assim, olha, pessoal, quem não entregou a atividade semanal pode entregar valendo metade. Não salva muito, tá? Mas, então, quem não entregou a atividade, quem abriu o Moodle raramente, tinha os que abriam o Moodle raramente, né? Davam assim perdidaços. Nem abriam lá para ver as aulas que eu posto, porque todas as aulas elas vão ser postadas depois. Tá? Eu vou postar amanhã, vocês já vão ter ela lá no Moodle para assistir. Então, basicamente, é esse pessoal que vai para o grau C. Tá? Quando era presencial, não sei, o cálculo numérico nunca foi assim aquela coisa, né? Cálculo 2 sempre foi, né, a disciplina onde vai mais gente para grau C, inclusive reprova, como aconteceu semestre passado. Né? Essas pessoas pensam que a aula remota não reprova, sim, reprova porque os alunos reprovaram semestre passado em cálculo 2 fazendo grau C. Enfim, aqui eu também eu acho que se não fosse um empurrãozinho, né, também teria retenção. Então, tome cuidado para não chegar lá adiante com grandes necessidades, certo? Ou seja, para não chegar a esse ponto, façam as entregas, né? Façam as atividades, assistam as lives, as aulas que são postadas no Moodle. Tá? Então, essa galera que vai para grau C. Aqui fica vamos dizer assim, que cai na malha fina, né? Ou seja, que tem tendência. Tá? Bom, beleza. Então tá, já falamos de tudo isso, mas o que aparece aqui? O que acontece aqui agora, gente? Tá, vamos falar do que é o cálculo numérico, né? Até agora eu falei de como é a aula, mas não falei do nosso objeto de estudo, que é o cálculo numérico. E o cálculo numérico, ele tem por objetivo, né, fazer aproximações. Então, aqui, o verbo mais usado é aproximar. Nós nunca vamos ter respostas certas, exatas. Professor, Fale. desculpa que eu, Sidney, eu acho que eu perdi a sua explicação. Ali sobre aqueles trabalhos, A1, A2 ali, tá? Rapidinho, como vai funcionar aquilo ali? Desculpa, eu tive que sair um pouquinho da frente do computador. Aquilo ali, eles são atividades que valem 2/3 da nota e elas correspondem a atividades em trios, ou até trios, duplo, individual, duplo, trio, que são 3 atividades por grau. Você vai entregar naquelas datas. Tá, aí eles vão substituir as provas de grau, é isso? Senão a gente não vai ter prova ou questionário. Tá. Ok, obrigado. Tá? O seguinte, então, qual é o assunto da disciplina? O assunto da disciplina são as técnicas de aproximação. Não são técnicas de valor exato. Valor exato, vocês têm o cálculo 2, as equações diferenciais. Lá vai te dar o valor exato. Cálculo numérico são técnicas de aproximação. Nós vamos chegar pertinho, mas não vamos chegar lá.
Tudo que é aproximado contém o quê? Contém um erro, né? Então tá. Aqui, essas figurinhas aqui que eu achei bem legais, elas são simulações, né? Ou seja, alguém programou essas equações diferenciais lá num ambiente, depois usou um outro aplicativo para visualizar o resultado, né? Ou seja, visualizar a simulação. Né? É a simulação da natureza. Se é uma simulação da natureza, ela é próxima. Não quer dizer que ela seja exato. Né? Ou seja, ela vai estar bem pertinho. A gente consegue, por exemplo, em laboratório de simulação, com computadores bons e métodos numéricos bem aprimorados, nós conseguimos obter resultados de experimentação física. Ou seja, você vai lá, faz uma experimentação física, né? Põe a mão na massa, né? Faz a coisa real acontecer e depois, por outro lado, você pega as equações, programa elas com um método numérico, bem direitinho, você vai ter as curvas, os resultados muito próximos um do outro, certo? Assim, ó, com uma similaridade muito grande, tá? Isso é feito assim, ó, já com algum tempo e só vocês irem para algum curso de pós-graduação na área de engenharia aí, vocês vão ver bastante essa similaridade entre o experimento físico com o experimento numérico, né? Como eles são, como um depende do outro e como o experimento numérico dá esse respaldo também. Tá. O que é um mundo analítico? O que é um mundo exato? O mundo exato é esse aqui, né? Você tem 1/3, mais 1/3, mais 1/3. Você tem 3/3. O que é 3/3? É 1. Isso é um mundo exato. Tem 1. 1 exato. Agora, o que é o mundo numérico? O mundo numérico é um mundo aproximado. Tá? Se eu pegar e dividir 1 por 3, o que acontece se eu botar na calculadora 1 dividido por 3? Não tem tela, não tem visor na calculadora para representar esse número, né? Então eu vou lá e vou pegar só 2 casas decimais. Eu pegando 2 casas decimais, somando, vou ter uma aproximação. Tá? Ou seja, não tem como fazer a representação 1 dividir 3. Mesmo que eu saia da calculadora, tem só 10 dígitos. A calculadora tem 10 dígitos. Né? 11 porque ela guarda 1. Né? A calculadora tem esses dígitos. Então, o mundo do cálculo numérico é um mundo aproximado. Tá? E aí nós temos que fazer essa mensuração desse erro. Bom, o cálculo numérico, além de apresentar métodos para resolver problemas que não têm solução, ele é usado para representar problemas que não têm solução. Ou seja, aqui nós temos a curva normal. A curva normal vocês usam lá na probabilidade tudo, né? Quem faz engenharia de qualidade está sempre com a tabela normal, né? Calculando a distribuição normal para tudo. Aqui está a distribuição normal. Para fazer a integral, porque aquela tabela de probabilidade ela é uma integral. Né? Para fazer aquela integração, você precisa você não tem recurso analítico para isso. Nós vamos ver isso mais adiante. Não tem recurso analítico para isso, mas dá para resolver de forma numérica. A mesma coisa é Navier-Stokes. Né? Essa aqui é a famosa equação de Navier-Stokes bidimensional. Né? Essa equação, esse sistema de equações aqui não tem solução analítica. Né? Você não encontra, não tem uma solução analítica. Ninguém encontrou ainda uma solução analítica para isso. Né? Mas a gente resolve isso numericamente. Por exemplo, a capa dessa apresentação, a capa da disciplina, é uma solução de Navier-Stokes, que foi resolvida numericamente. Né? Isso já se resolve numericamente há bastante tempo. Então, o método numérico consegue resolver problemas que analiticamente não têm solução.
Os problemas que a integral não dá, não dá para resolver pela integral, não sei resolver essa integral. Toca o método numérico. Essa equação diferencial é muito difícil, toca o método numérico. Tá? Bom, então, o que é o cálculo numérico? Conjunto de métodos para aproximar soluções. Tá? Todo método apresenta um erro. Ou seja, você está pensando num método numérico, você tem um erro. Tá? Então, o método numérico ele vai propor métodos que minimizem esse erro. E nós vamos ver, por exemplo, situações em que, para resolver o mesmo problema, eu tenho dois métodos. E eu vou apresentar para vocês pelo menos dois métodos em cada situação. Tá? Por que eu vou apresentar dois métodos? Se um método já adianta, eu sempre vou apresentar um método que tem, vamos dizer assim, uma solução mais ou menos e um método que tem uma solução boa. O que é uma solução boa? É um método que minimiza o erro. Certo? Bom, então, nós temos, às vezes, para o mesmo problema, vários métodos. Qual é o melhor método? O melhor método é o que minimiza o erro. Claro, o melhor método também é aquele que a gente sabe usar. Né? Ou o método que o computador da gente resolve. Ou o método que eu sei programar. Tem uma série de escolhas para dizer qual é o melhor método. Claro que, numericamente, o melhor método é o que minimiza o erro. O que é erro? Né? O erro é a diferença entre o valor verdadeiro e a aproximação. Né? Ou o valor verdadeiro é a aproximação mais o erro. Mas a gente tem que ter bem claro que o erro é o valor verdadeiro menos o erro. Menos a aproximação, desculpa. Então, valor verdadeiro menos a aproximação é o erro. Como nós mensuramos um erro? Aqui eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque nós estamos terminando a live e eu quero deixar um exercício para vocês. Como se mensura um erro? E aí é uma medida. E essa medida de erro que nós temos aqui, é uma medida de erro que a gente vai levar até o último dia da disciplina. Que é o erro relativo, o erro absoluto e o erro relativo. Tá? O erro absoluto e o erro relativo vão nos acompanhar até o fim. Que é o erro absoluto, né? É um módulo, ou seja, da diferença entre o valor verdadeiro, esse aqui é o meu valor verdadeiro, valor verdadeiro, esse aqui é o meu valor aproximado. Né? Bom, se eu quero calcular qual é o erro da aproximação de raiz de 2 ser 1,4, se eu for lá na calculadora e descubro que a minha calculadora deu 1,41. Ou seja, uma calculadora que me deu que o erro e a raiz de 2 é 1,4. A outra me deu que é 1,41. Qual é o erro absoluto? O erro absoluto vai ser 1,41 menos 1,4. Eu vou dizer que esse daqui é o melhor resultado. Vamos dizer que ele vai fazer o papel do x, é o resultado mais próximo. Esse aqui vai fazer o papel do x bar. Tem diferença? Não, né? Porque você vai fazer uma subtração e vai pegar o valor do módulo. O erro relativo tem uma diferençazinha porque ele vai ser sempre dividido pelo valor verdadeiro. Tá? Ou o valor da calculadora. Vamos assumir que o valor da calculadora seja verdadeiro. A gente vai ver depois que ele tem erro também. Ou seja, a gente está num mundo em que até o nosso computador ele tem um erro de representação. Tá? Então, a gente vai assumir que a calculadora vai nos dar o valor mais próximo do verdadeiro. Não o verdadeiro, mas o mais próximo. Tá? Então, a gente sempre tem que ter uma referência. Qual é o nosso valor verdadeiro? Mais próximo. Tá? Então, calcular erro absoluto e calcular erro relativo é uma coisa bem simples. Né? Aqui. Então, agora nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Eu vou deixar para vocês, então, as duas situações.
A primeira situação, você vai aproximar, né, o valor de E na 1, usando a calculadora. 2, 7, 1, papapá, papapá, papapá. Pega 10 casas. Pega as 10 casas, tá? Na calculadora. Aí depois você vai usar essa aproximação aqui, né? E na 1 igual a 1 mais x. Ora, o meu x é 1, então vai ficar na 1, vai ser 2. Repara, isso aqui deu uma aproximação. 2. A calculadora deu 2,71. Qual vai ser o meu erro absoluto? O erro absoluto vai ser o módulo de 2,71 menos 2. Então, vai me dar um valor. Tá? Como é que vai ficar o erro relativo? O erro relativo vai ficar o valor que você encontrou dividido pelo valor de referência que você acredita ser o mais próximo, que é o valor da calculadora. Tá? Vai vir aqui. Vezes, vou botar aqui outra coisa, porque alguém vai dizer que ele dividiu por zero, né? A gente sabe que divisão por zero é algo impensável. Um quadradinho. É o valor da calculadora. Vezes 100. Né? Sempre apresentado em porcentagem. Certo? Então, esse vai ser o teu erro relativo. Depois, vocês tentam resolver esse problema aqui. Aqui ele está pedindo duas coisas. Ele pede para determinar o P de raiz de 2. Né? Com a calculadora, você usa a calculadora, pega lá as 10 casas da calculadora, e aqui usando apenas 4 casas. Compara calculando o erro, certo? Vamos fazer isso nesses 20 minutinhos, e às 8h20 estamos de volta, certo? Nosso tempo está estourando. Certo? Então tá, pessoal. 20 horas, 20h20, voltamos aí. Bom trabalhinho para vocês. Tá tudo lá no Moodle. Ok, obrigado. Até mais, Celso. Até.